Boa tarde a todos e todas que estão acompanhando o nosso fórum. Bem-vindos à nossa quinta e última mesa de hoje, que é sobre um assunto que interessa a todo mundo que trabalha nessa rede de apoio ao tratamento de crianças e adolescentes em tratamento do câncer, que é a captação de recursos. Primeiro eu quero me apresentar, meu nome é Márcia Teles, eu sou jornalista por formação, tenho uma longa carreira em emissoras de TV e produtoras de vídeo, como repórter, editora, apresentadora, e sou amiga de longa data da Paz. Nós temos laços de amizade com a família da Heleninha, já de gerações, nós estamos na terceira geração de amizade, e ultimamente eu faço parte do grupo de estudo Saudar da Paz, que é o grupo que está organizando esse fórum esse fórum que está nos dando tanta alegria pela forma como está se apresentando ao longo de todo esse dia. Então, eu tenho o prazer de apresentar agora os componentes dessa mesa, que vão falar sobre captação de recursos, sob diferentes vieses. Então, nós temos aqui a Silvia Nakashi, que tem um longo currículo como consultora, palestrante e conselheira na área de voluntariado, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável e terceiro setor. Ela coordenou por 14 anos o Centro de Voluntariado de São Paulo. A Silvia é voluntária no grupo de trabalho de humanização do movimento Todos Juntos contra o Câncer, o TJCC, coautora do livro Voluntariado Empresarial, Estratégias para a Implantação de Programas Eficientes, e é membro do grupo de estudos de voluntariado empresarial desde 2009. A Tami Alesdorfer tem formação em administração de empresas e comunicação para o mercado. A Tami atua há 24 anos na área de captação de recursos no terceiro setor. E atualmente é superintendente de desenvolvimento institucional do GRAAC, Instituição Social de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, que capta anualmente mais de 100 milhões de reais. Olha que competência, né, gente? E o nosso terceiro palestrante é o meu querido amigo Luiz Maurício, que é o pai da Helena, que dá o nome à Paz. O Maurício é cofundador e idealizador do projeto da Paz de transporte e assistência social a crianças e adolescentes em tratamento de câncer. E atual presidente do seu comitê consultivo. Maurício é doutor em administração pela Universidade de São Paulo, professor aposentado pela Academia da Força Aérea e pesquisador voluntário do mestrado profissional da Universidade da Força Aérea. Nós estamos com um time maravilhoso. Então, para começar a nossa mesa, vou dar a palavra para a Silvia Nakashi, que vai falar sobre essa questão de recursos, mas não de recursos financeiros, mas de recursos pessoais, voluntários. Com você, Silvia. Obrigada, Márcia. Honra estar aqui. E eu já escrevi para a Tatiana que eu estou muito bem acompanhada aqui com a Heleninha. A gente tem uma longa história de A Paz, conheço acho que desde 2001, foi a primeira vez que eu tive contato, e depois, quando eu entrei no CVSP em 2003, esses laços ficaram muito fortalecidos e estou muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada pela confiança e a oportunidade, né? Vou compartilhar a minha apresentação. Vocês me confirmem se ela entrou. Está tudo certo? Conseguem visualizar? Eu vou trazer, numa mesa de captação de recursos, eu vou trazer uma reflexão, um olhar para os programas de voluntariado. A gente teve uma mesa riquíssima essa manhã de voluntariado, com as práticas da Casa Hope, com a experiência da Helena, do voluntariado, no Emílio Ribas, e também a sua prática como voluntária da Paz, já que ela foi uma das que, durante um tempo, também dirigia os carros, né, no transporte, e também do Dr. Sérgio, que me tocou muito a palestra dele também, porque um médico dentro do hospital reconhecendo, né, essa força do voluntariado. E aí esse olhar, né, o voluntariado como um recurso relevante, e também o seu aspecto dele como um mobilizador de recurso.
Acho que hoje a gente ouviu muito, né, desse modelo que se reinventou esse ano, né? Todo mundo, de alguma maneira, repensou as suas formas de atuar, e no voluntariado não foi diferente. A gente segue com essa presença, né? Voluntariado é presença, mas hoje essa presença adaptada à realidade digital, né? Eu não sei se eu estou com você, se eu estou atrapalhando vocês visualizarem. Espera aí, deixa eu ver. Eu sempre digo que existe, né, quase que uma impressão digital, existe um voluntariado para cada um. A gente vai falar sobre valores e propósitos ainda hoje, mas é fundamental no voluntariado essa identidade com os valores e os propósitos da gente, né? Voluntariado tem que fazer sentido, ele cabe na nossa vida quando ele faz sentido. Então, quase que uma impressão digital, né? O meu voluntariado. É algo que ninguém vai fazer por mim, é uma decisão pessoal, individual, consciente, né? De fazer a diferença. A gente também ouviu isso, acho que durante todo o dia, né? O quanto, quando a gente contribui, participa, né? O quanto é um ganha-ganha, né? Ganha quem faz, quem recebe, quem mobiliza, né? E a gente oferece, às vezes, bens que são preciosos, valiosos, únicos e, muitas vezes, até invisíveis aos olhos, né? Que são os talentos, nossas habilidades, nosso conhecimento, nossa energia. E talvez o mais fácil de medir nisso tudo seja o nosso tempo, né? As organizações, elas abrem espaço, elas se organizam, né? Criam e estruturam programas de voluntariado, né, para gerenciar esse departamento de recursos humanos, né, porque são recursos humanos não remunerados, mas são pessoas ali que precisam ser gerenciadas e cuidadas, e nesse processo da gestão ele convida, né, faz um convite para aderir à sua causa, ao seu projeto, à sua organização. E o voluntariado é ação, né? É a hora de colocar a mão na massa. Nas áreas de captação e mobilização de recursos, que eu trouxe, né, uma atenção à hora que as organizações mobilizam voluntários para apoiar a sua área de captação de recursos, a gente tem várias formas e maneiras que elas acabam convidando e tendo a adesão de voluntários, né? Na promoção de campanhas, na organização de eventos. Eu imagino que para um fórum como esse, quantos voluntários não estiveram envolvidos, né? Hoje, as parcerias com os programas de voluntariado empresarial, as empresas, muitas vezes, para fazer o seu investimento social privado, elas querem que haja também dentro daquela organização uma oportunidade de participação de seus colaboradores como voluntários, né? A digitação das notas fiscais, os bazares, voluntariado sempre se reinventa, se reorganiza, repensa sua ação. Hoje a gente tem os bazares acontecendo até virtualmente. Quantos voluntários se organizaram, fizeram a fotografia e criaram, né, espaços nas mídias sociais para venda, né, dos produtos. A busca de editais ou a tradução desses editais, quando são editais internacionais, o apoio na gestão financeira da organização, e aí a participação não só com a formação e apoio para a equipe técnica da organização, mas também a participação no conselho dessa organização, na diretoria dessa organização, né? A conexão com os apoiadores, às vezes a visita, criar um material institucional para ser apresentado para esses apoiadores, a produção de artesanatos, né, que muitas vezes são vendidos para gerar recurso, né?
E a gente acabou de assistir uma mesa falando sobre a questão da comunicação, da internet, então o quanto que o voluntariado também pode contribuir na gestão das mídias sociais. Então, aqui é um pouco do que eu tenho acompanhado e do que eu vejo acontecendo nas organizações, né? É interessante lembrar, né, que eles hoje, essas atividades foram adaptadas para o digital, a gente está vivendo um momento mesmo de distanciamento social, mas nada parou de acontecer, né? Acho que a gente ouviu hoje o quanto cada um foi buscando um modelo para que as atividades continuassem acontecendo. E se, de um lado, a gente tem o voluntariado dentro da organização da sociedade civil, dentro de uma área que é a de mobilização de recursos financeiros e materiais para a organização, a gente também tem um olhar do voluntariado como um recurso da organização, né? E aí, a gente, desde 2012, o Brasil tem uma normativa contábil que reconhece o tempo como um dos recursos que deve ser observado, acompanhado, monitorado e lançado, né, em forma de recurso, transformado em recurso, e é um valor que a organização recebe. Eu acho que na gestão do voluntariado a gente tem os aspectos jurídicos que devem ter bastante atenção, né? A Lei 9.608, de 1998, que reconhece o papel do voluntário na organização e exige, né, que se firme esse compromisso entre voluntário e organização por meio do termo de adesão ao serviço voluntário, uma lei que teve uma pequena adequação em 2016, com a Lei 13.297. Chama atenção também, eu acho que todo mundo que gerencia os voluntários deve ter uma atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, e o voluntário é também um público que precisa dessa atenção dentro das organizações, né, com os seus dados pessoais, e no aspectos contábeis, a questão da normativa da ITG 2002, eu já trouxe, ela é de 2012, mas eu já trouxe ela com a primeira revisão que aconteceu em 2015. O que a normativa nos traz é que toda doação recebida por uma organização da sociedade civil, seja ela uma doação de um recurso material, né? Pode ser um computador, uma mesa, um celular, roupas, o que for, seja o dinheiro, né? O recurso financeiro, ou seja tempo por meio do trabalho voluntário, deve ser reconhecida e declarada nos balanços das organizações, nas normas contábeis que a organização lança no seu balanço. É um passivo, a gente não vai pagar voluntários, mas é um reconhecimento de que aquele tempo ele tem um valor, né? E o que a normativa nos orienta é uma tendência mundial do impacto econômico que a mão de obra voluntária traz para uma sociedade, que essa hora ela tem o valor e que deve ser descrito, né, deve ser usado o valor como se tivesse acontecendo a atividade. Se eu tenho alguém que realiza a mesma atividade, é um funcionário da organização, em cima desse valor hora desse funcionário que eu vou lançar o valor hora dos meus voluntários. Se eu não tenho, eu vou buscar na internet o valor daquela atividade. Eu trouxe uma reflexão, né, até porque a gente está falando, né, de recursos, e estou trazendo, né, os dois aspectos, o voluntariado com a sua contribuição
nas áreas de captação e ele como um valor econômico dentro da organização, não sei se todos acompanham ou já tiveram algum conhecimento, existe uma pesquisa que mede mundialmente um índice de solidariedade. É uma pesquisa realizada desde 2009, em que 140 e poucos países respondem 3 perguntas todos os anos, e a média do resultado dessas 3 perguntas ranqueia eles num índice de solidariedade. E as perguntas são muito simples. Nos últimos 30 dias, você ajudou um desconhecido? Eu doei uma roupa, eu ensinei como ele pega uma condução ou como ele chega em algum lugar. A segunda pergunta, nos últimos 30 dias, você doou dinheiro para uma organização ou causa? Eles fazem questão, né, de deixar clara essa pergunta. E a terceira pergunta é, nos últimos 30 dias, você doou tempo como voluntário? A gente não se destaca nem no índice de solidariedade, mas e nem no ranking em porcentagem da população, mas somos muitos e nos destacamos no índice de solidariedade de 2018 no quesito doação de tempo como voluntário em população, né, em número de pessoas, no 7º lugar como entre os 10 países com maior número de voluntários do mundo. A gente está ali nos 13% da nossa população jovem adulta, que é a população que é interrogada, né? Que passa pela pesquisa. E aí eu fiz quando a gente fala em impacto, né, eu fiz uma comparação, né, pensando se esses 21 milhões de brasileiros que são voluntários fossem voluntários lá do Bazar da Paz, né? Uma doação de uma média de 16 horas por mês, né? 4 horas semanais, eles doariam aí 192 horas ano, a média de valor hora desse voluntário da Paz é de R$ 28,00, então a gente está falando num impacto aí de 6 bilhões de horas e 177 milhões de reais, né? É óbvio que a gente está fazendo, né, como se todos esses voluntários tivessem o mesmo valor hora numa mesma atividade voluntária. E aí eu comparei com o PIB de dezembro de 2019, que era 7,3 trilhões de reais, então essas horas, esse valor, essas horas transformadas em valor, né, financeiro significariam 2,4% do PIB. É uma tendência no mundo, é um reconhecimento de um valor, eu sempre digo subestimado, né? Porque não tem aí o amor, não tem a dedicação, né? É um valor simplesmente da tarefa, da execução da tarefa, né? Mas é uma forma de reconhecer, né, esse impacto dentro de uma sociedade e em cada uma das nossas organizações. O voluntário é alguém que tem conhecimento dos desafios gigantes que a gente tem, né, numa sociedade que esse ano escancarou as nossas desigualdades, né, sabe que os desafios são enormes, mas ele traz para si uma parte, né, para contribuir de forma solidária, né, com um olhar de afeto, né, de dedicação ao outro, mas também como uma prática cívica e cidadã, né, de construir ali a sua comunidade, a sua sociedade melhor. Hoje, aqui e agora, né, e também o legado para gerações futuras. Eu não poderia, né? A gente está quase, né, no Dia Internacional do Voluntário, então não dá para eu não falar. Dia 5 de dezembro é um dia de reconhecer, de
celebrar, né, nós que somos voluntários, né, celebrar o Dia Internacional do Voluntário. Então, parabenizo todos que estiveram aqui envolvidos, né, sei que todos os palestrantes foram voluntários hoje aqui no fórum, então, desde já que o dia 5 seja um dia, assim, de muita alegria, né, de muita celebração para quem tem aí o seu coração voluntário. E eu vou parando por aqui, fico super à disposição para as perguntas depois no final do nosso painel. Ok, Silvia, muito obrigada pela sua apresentação, mostrando o valor do voluntariado, como o valor econômico, né, do voluntariado, que às vezes a gente não presta muita atenção nisso, a gente não pensa nesse ponto de vista, sob esse ponto de vista, que é super importante. E agora a gente vai ouvir, então, a Tami falando sobre o ponto de vista financeiro mesmo, não é? Sobre a importância da captação de recursos, a dificuldade que é, as soluções que existem para as entidades conseguirem se fortalecer financeiramente. Com você, Tami. Oi, boa tarde a todos. É um prazer aqui, uma honra poder estar com vocês. E eu vou fazer só uma pequena introdução, não sei se todo mundo sabe, né? Eu estou falando por parte, eu trabalho no GRAAC já há 20 anos, e o GRAAC é um hospital que trata crianças e adolescentes com câncer. Nós somos uma instituição que vai completar no que vem 30 anos, a gente tem bastante forte o voluntariado aqui instituído dentro da organização, a Silvia conhece, a gente é parceiro praticamente desde a fundação do nosso hospital, da APAS e tudo mais. Márcia, é um prazer te conhecer. E eu, contextualizando, o GRAAC é um hospital que ele veio se consolidando muito rapidamente, o crescimento foi muito exponencial, né? O GRAAC, ele passou de uma casa que dava apoio para um hospital de 4.200 metros quadrados, que foi fundado em 98, e depois, em 2013, a gente dobrou o tamanho desse hospital, e com isso vieram todos os desafios e todos os custos a mais que isso requer, né? Porque a gente aumentou muito significativamente o atendimento no nosso hospital, né? E a partir do momento que a gente oferece um tratamento de qualidade para a criança brasileira com câncer, acaba sendo um encaminhamento sem fim. A gente recebe crianças do Brasil inteiro no nosso hospital e o custo do tratamento é muito alto, né? Então, a gente tem trabalhado para se organizar. E o GRAAC tem algumas questões, desde o momento da sua fundação, que foram cruciais para a gente chegar onde a gente chegou, né? E a gente não tem expectativa de parar, de crescer, a gente tem um terreno para construir um novo hospital e tudo mais. Mas só para vocês entenderem, o GRAAC hoje ele é dividido em algumas superintendências. A gente teve de manhã um dos nossos superintendentes, que é um dos nossos fundadores, que é o Dr. Sérgio Petrilli, participou de uma mesa de manhã falando sobre oncologia. A gente tem uma superintendência administrativa financeira e a gente tem a minha superintendência, que é desenvolvimento institucional. Nós dividimos assim, a minha área é responsável por toda a receita não hospitalar, que a gente chama, que é uma receita que não é gerada por um serviço que a gente presta no nosso hospital. Essa receita, ela pode vir de qualquer origem, ela pode ser de pessoa física, ela pode ser de pessoa jurídica, ela pode ser de outras organizações, que são organizações como a gente, pode ser também do governo, pode ser internacional. A gente procura abrir todos os possíveis leques para poder receber doação, mas a gente só cuida dessa parte que a gente chama de receita não hospitalar. Dentro da nossa área, a gente é também responsável por toda a parte de comunicação, interna e externa. Então, comunicação e marketing é com a gente também. Para vocês terem uma noção do que a gente está falando, para agora 2020, o GRAAC tem um orçamento estimado de 181 milhões de reais no ano. Desse valor, a gente tem referente a receitas hospitalares, aí quando eu falo de receitas hospitalares, eu estou falando que é a receita que a gente recebe pelo serviço que a gente presta, seja pelo SUS, ou seja, através de convênios, operadores de saúde. Esse faturamento gira em torno, dentro desse orçamento que a gente tem, de 73 milhões. O restante, que a gente está falando em perto de 108 milhões, é o que a gente tem que buscar de doação para poder manter o hospital funcionando. Então, essa é a nossa meta, né, que a gente tem.
Desde o momento que o GRAC foi fundado, ele sempre foi pensado muito estrategicamente do ponto de vista de captação de recursos. E a gente sempre teve uma gestão que investiu nessa área. Então, muita gente pergunta para a gente e fala assim, como que o GRAC consegue fazer tudo isso e tal? Porque a gente começou há muito cedo a investir nessa área. E como a gente tem a oportunidade de conversar com muitas outras organizações, o que às vezes a gente percebe é que isso não é priorizado no primeiro momento, né? Então, quando uma organização ela é constituída, e ela é sempre constituída por pessoas voluntárias que têm a maior da boa vontade, elas vão imediatamente no beneficiário e na causa que elas vão apoiar. E elas vão com aquilo muito fortemente, só que ao longo do tempo, conforme isso vai crescendo, é muito difícil se sustentar sem uma estrutura grande de captação de recursos. Porque com o tempo, as pessoas não vão conseguindo mais dedicar, às vezes, o tempo todo que elas têm, os recursos vão ficando escassos e não se organizou. Então, às vezes, as organizações consolidadas há muitos anos procuram a gente falando como que eu vou me organizar do ponto de vista de captação. Já que no momento zero se tem que pensar nesse fato, né? É um fator que é duro de se pensar, porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que o recurso que ela vai doar, uma parte precisa ser reinvestido dentro da organização para gerar mais recurso, porque a nossa área de captação tem um custo. E muita gente tem dificuldade, às vezes, de entender que esse custo de investimento é necessário, né? Aí a pessoa fala, mas eu tenho beneficiário, eu posso atender 10, eu vou ter que atender 8 ou 9, porque eu vou ter que investir numa área de captação? Sim, porque você vai chegar a 20, senão você não vai sair de 8 e às vezes a sua organização não vai nem sobreviver. Então, a gente precisa pensar que a área de captação de recursos é um setor que ele tem que ser entendido como estratégico. E, por incrível que pareça, muitas organizações ainda não enxergam dessa maneira, né? E tem um pouco de receio desse setor, que é um setor que parece que pedir dinheiro, pagar alguém para pedir dinheiro, né? Eu tenho que ter uma pessoa que é profissional para fazer isso e tudo mais. Então, existe sim resistência, a gente sabe, né? Às vezes da própria organização, mas isso é o que eu estou compartilhando com vocês, que fez o GRAAC chegar numa condição de ter um orçamento de 180 milhões e de gerar mais de 100 milhões de doação por ano. Então, quer dizer, se a gente não tivesse tido o apoio da alta gestão desse hospital através do nosso conselho, talvez a gente estaria o mesmo tamanho, estaria só com um hospital que funcionaria não com a sua capacidade total, né? E buscando sempre uma forma de conseguir recursos sem investimento. Então, esse tipo de pensamento é o que a gente tenta compartilhar com as organizações. Às vezes, algumas organizações chegam e falam assim, então, eu fui contratado e eu preciso captar para pagar o meu salário primeiro, né? Então, já vai dar errado, porque a pessoa, ela precisa ter um apoio para poder desenvolver o trabalho dela, ela não vai conseguir ir muito adiante se ela tiver, vou contratar uma pessoa, primeiro você paga o seu salário e depois vê o que dá, se não der nem para pagar o salário, não é assim que funciona no primeiro momento. Precisa ter o apoio da organização, precisa ter um investimento, a gente precisa ser audacioso, a gente precisa inovar, a gente precisa fazer coisas diferentes, porque senão a gente nunca vai conseguir alcançar os índices que a gente chega. Então, por exemplo, hoje, dentro da composição que a gente tem de receitas, a gente tem hoje perto de 60 milhões que são de pequenos doadores, né? Então, esses pequenos doadores são pessoas que contribuem mensalmente, ou com cartão de crédito, débito, boleto, com R$30, R$50, não é um valor muito alto. Aí as pessoas, nossa, como vocês conseguiram tudo isso? A gente conseguiu tudo isso porque a gente investiu numa ação há 13 anos atrás para conseguir, né? Então eu vou demorar 13 anos? Eu acho que sim, né? Com sorte, eu acredito que eu rezo para que dê certo, mas é uma coisa que tem que começar, precisa ter esse investimento inicial. O dinheiro não vai vir automaticamente. E isso é um desafio constante, porque se a gente tivesse
estruturado 100%, sem nenhuma necessidade de continuidade do time, de fidelizar parceiro, de buscar novas estratégias, a gente não estaria com tudo isso, né? Porque não é uma coisa que, não é um recurso que entra e está tudo certo e vai todo mundo embora e vai ficar entrando automaticamente. Seria lindo se fosse assim, mas não funciona bem assim, a gente sabe, né? Quem está nesse setor há muito tempo, o Luiz, né, a Silvia, que lida com o voluntariado, mas ela sabe bem dessa questão, dessas dificuldades da sustentabilidade, a gente percebe que a gente precisa ter um esforço constante, porque em determinados, as pessoas vão se renovando, as pessoas que doam, e a gente precisa estar atento a isso o tempo todo. Nós, aqui no GRAAC, nós nos organizamos de uma forma de poder ter todos os meios possíveis para receber doação e para buscar doação e para estabelecer parcerias. E nem sempre todos são bem-sucedidos, alguns são bons, outros não são. O que é o mais, que é mais importante é a possibilidade de você poder realizar, de você poder testar e de você poder tentar novas frentes de captação. A gente sabe que nem sempre todo mundo consegue, nem todo mundo tem um orçamento, mas o principal pensamento da organização tem que ser de, às vezes, abrir mão do recurso que ela tem e do benefício que ela está dando para poder investir numa área que vai poder crescer e que vai poder atender mais, um pouco mais para frente. De um modo geral, é isso. Esse ano, eu queria contar para vocês que está sendo o ano mais desafiador do GRAAC, não só do GRAAC, mas do mundo, obviamente. A gente está lutando muito para conseguir manter o hospital funcionando. A gente sabe que a gente vai ter um impacto dentro do que a gente previu no nosso orçamento, e a gente já está tomando algumas medidas para a gente ver como é que vai ser refletido esse impacto em 2021, porque 2021 também para a gente ainda está totalmente nebuloso. A gente não está conseguindo entender se a gente vai conseguir voltar com tudo 100% normal. E quando eu falo isso, eu estou falando dos grandes eventos que a gente realiza, então a gente já acha que o ano que vem não vai ter eventos ainda, eles não vão permitir eventos grandes, então a gente vai ser ainda no ano que vem prejudicado com essa questão, né, dos eventos. E em relação ao comércio, varejo, e grande parte da arrecadação que a gente tem vem de pessoas físicas, que são pessoas que trabalham e que a gente tem percebido também que muitas pessoas estão perdendo o emprego, então a gente também fica preocupado com isso, né? E quando a pessoa, ou se ela perdeu o emprego, ou se ela tem uma percepção que ela pode ficar sem emprego, ela pode retrair os recursos que ela tem e que ela poderia estar doando nesse primeiro momento, né? Então, a gente está vendo que isso pode, um pouco mais para frente, refletir um pouquinho mais dentro da nossa estrutura. Dentro do que a gente tem, das linhas de arrecadação que a gente tem, o que a gente mais teve problemas aqui no recebimento foram mesmo em parcerias relacionadas ao varejo de um modo geral, né? Então, campanhas de marketing que a gente faz com varejista, com loja, a gente teve bastante dificuldade, né? Porque teve muitas lojas que fecharam, ficaram fechadas durante um tempo muito a mais do que eu acho que todo mundo tinha imaginado. A gente tem alguns produtos que a gente vende aqui no GRAAC, como um título de capitalização, por exemplo, que simplesmente é uma receita muito significativa que a gente tem, né? Hoje a gente gira em torno de receber perto de R$500 mil por mês, e na pandemia simplesmente parou, e não existe uma fonte alternativa, ele simplesmente para a venda, e aí essa fonte seca na hora, né? Uma outra fonte que a gente tinha muito grande é o nosso bazar. A gente também tem um bazar que a gente vende doações que a gente recebe, e esse bazar ficou fechado 3 meses, então a gente também foi muito significativo, porque é um bazar que gera uma receita alta para a gente, cerca de R$250 mil por mês. Então isso tudo impacta muito no nosso orçamento, e são receitas que não necessariamente a gente consegue repor na mesma velocidade que ela entrava. Por mais que a gente viu que a sociedade, de um modo geral, se mobilizou muito, se empenhou muito em fazer doações,
muitas organizações que receberam foram organizações que estavam voltadas para o atendimento do Covid. E a gente é um hospital especializado em câncer infantil. A gente trabalhou para impedir o Covid de entrar no nosso hospital. Então, a gente acabou não sendo beneficiado em algumas frentes de investimento para o Covid, por exemplo. Então, isso também foi uma dificuldade, onde a gente viu o recurso, às vezes, ser direcionado para uma questão que era necessária, obviamente, né? Porém, a gente ficou nessa vala e teve algumas empresas que optaram por esse ano, ao invés de doar para causas como a nossa, doar para o Covid. Não querendo desmerecer, porque a gente sabe, obviamente, da necessidade que tem, mas é uma coisa que afetou muito organizações que não eram organizações que lidavam diretamente com a questão da doença, né? Então, a gente percebeu que houve esse impacto forte dentro desse setor, que não era um setor relacionado diretamente com a doença. Eu acho que o recurso era necessário, mas ele talvez precisasse ser mais, porque a gente precisava de muito apoio nesse momento, e não só o GRAAC, mas também outras organizações que sobrevivem dessa rede toda que foi criada de doações, de tudo mais, e que, por um momento que foi até mais longo do que a gente imaginou, ficou parado, e que ainda é incerto. Então, a gente ficou... a gente está preocupado ainda, né? A gente não tem motivos para deixar de existir ou deixar de funcionar, fechar, obviamente, mas a gente está muito preocupado, fazendo muitas reuniões e discutindo muito como será o próximo ano. Então, basicamente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu fico aberta também a perguntas, a tudo. Eu acho que, mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade e dizer para vocês que é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que a gente tem aqui no GRAAC, do trabalho que a gente desenvolve. Muito obrigada, Tami, valiosíssima a sua contribuição. Nós é que agradecemos a sua participação, trazendo todo esse conhecimento e tratando desse assunto tão importante, a importância de investir na área de captação para conseguir trazer mais recursos para a organização. Muito importante. Só como curiosidade, que interessa só para mim, lá na época da inauguração do GRAAC, eu trabalhava na Escola Paulista de Medicina fazendo programas de TV da Unifesp, eu fazia a TV Unifesp, e tive o prazer de fazer a cobertura da inauguração daquele prédio, que foi lindo, uma coisa muito bonita. Bom, agora eu quero passar a palavra, então, para o Luiz Maurício, cofundador da Paz, que vai trazer, então, essa visão de captação de recursos dentro do conceito de valores compartilhados. Maurício. Obrigado, Márcia. Para mim é uma alegria, agradeço a todas, a Silvia, a Tami, a presença aqui no nosso fórum. Márcia, obrigado por conduzir, mediar tão bem. Vou apresentar alguns slides, mas eu queria antes fazer algumas considerações, antes de projetar os slides, para deixar claro que nessa apresentação que eu vou fazer, não há nenhum juízo assim de valor, não há nenhum juízo de valor, não há nenhum juízo ideológico. Eu sei que algumas pessoas talvez não gostem da abordagem, eu já encontrei vários públicos que não concordaram muito com a abordagem, mas eu queria deixar claro que essa apresentação ela tem a única finalidade de tentar ajudar nesse esforço, que até foi muito interessante para mim, assistindo a apresentação que a Tatiana fez com o Dr. Sérgio Petrilli, acho que na Aliança. Então, a ideia é ajudar, é propor uma visão, um ponto de vista para reforçar essa aliança. Eu vou falar de um conceito que eu traduzi livremente aqui, para valores compartilhados. Essa ideia não é minha, é uma ideia de um professor da Universidade de Harvard, o professor Michael Porter, que já há muitos anos vem defendendo essa tese. Ele vem batendo nessa tecla, e é sobre isso que eu queria falar. Eu vou abrir aqui, então, os meus slides. Deixa eu partilhar aqui com vocês. Por favor, me digam se todos
tenho os slides. Carregando. Estão conseguindo acompanhar, não é? Muito bem. Então, como eu falei, nós vamos chamar de valores compartilhados. E por que nós vamos nos referir, ou por que o Michael Porter e os seus colegas de pesquisa, como Kramer, por que eles se referiram a valores compartilhados? Porque eles partiram do pressuposto que os estados nacionais estão tendo a sua capacidade cada vez mais esgotada. Por quê? Porque os recursos que foram sendo exigidos cada vez mais dos estados nacionais foram crescendo exponencialmente. Seja por conta do welfare state, o estado de bem-estar social, que os países implantaram, seja por conta da inversão que hoje nós temos na pirâmide populacional. O Brasil está saindo, aqui nós temos à esquerda o Brasil da década dos 70, que nós tínhamos uma pirâmide mesmo, né? Uma pequena parcela lá em cima, nas faixas etárias superiores, e uma grande parcela de pessoas ativas na base dessa pirâmide. Isso está se invertendo cada vez mais e está fazendo com que a forma da distribuição populacional se torne mais parecido com uma forma de um barril do que de uma pirâmide. E isso gera uma série de limitações, uma série de dificuldades para os estados nacionais. E o argumento dos defensores da teoria dos valores compartilhados é de que os estados nacionais vão ter a sua capacidade cada vez mais limitada para gerar os recursos, orçamentariamente falando, diante das possibilidades que existem, desde lá de quando surgiu, desde a teoria de Thomas Hobbes, lá do Leviatã, Estado, e principalmente com o conceito, ou seja, conter o impulso humano de todos contra todos, os estados nacionais vieram crescendo e vieram tendo cada vez mais dificuldade em encontrar os seus orçamentos uma maneira de satisfazer totalmente as necessidades sociais. Lembrando que não são só necessidades de saúde, que talvez sejam as mais importantes, claro, são as mais importantes, mas também necessidades de educação, de segurança e outras necessidades. E o argumento dos autores é de que aqui está o dinheiro. Aqui está o dinheiro. O dinheiro está nas empresas. O dinheiro não pode mais ser visto só no setor público. E as empresas, elas sempre doaram, elas sempre procuraram exercer a sua responsabilidade social. Mas o argumento dos autores que defendem a teoria dos valores compartilhados é que está mudando isso de uma forma muito radical. No passado, as empresas doavam e ficavam torcendo para aqueles recursos serem bem utilizados de acordo com uma causa, um legado familiar, uma causa que merecesse esse tipo de investimento. Isso está mudando. E aí é que entra, então, a parte mais rica dos valores compartilhados. Por quê? Porque o que está se argumentando é que as empresas estão começando a entender que elas devem doar de uma maneira um pouco diferente, como faziam aquelas grandes fortunas do passado, que doavam para causas que não tinham nada a ver com a sua atividade empresarial e ficavam, na melhor das vezes, torcendo para que aqueles recursos fossem bem utilizados. O que o Porter argumenta, a tese dele, é que hoje as empresas estão tentando ver dentro da sua cadeia produtiva, aquilo que o Michael Porter chama de cadeia de valores, como encontrar as necessidades sociais mais importantes para, inclusive, fortalecer a cadeia de valores. Eu vou falar um pouquinho mais adiante disso através de um exemplo que é a própria Nestlé, de um problema que é muito relatado pelos autores desse conceito. Aqui, eu tive a oportunidade em 2016, eu tive a oportunidade em Boston, passei lá, tive a oportunidade de assistir aula do professor Michael Porter, e ele sintetiza essa questão toda
através desse diagrama que está à direita aí, em que nós temos esses 3 círculos, em que os valores compartilhados aparecem exatamente aí na intersecção dos 3 círculos. Então, nós temos que ver que as necessidades, as oportunidades de negócios, os recursos que as empresas têm e as necessidades sociais podem encontrar um ponto de comum, que são valores compartilhados. Como o exemplo da Nestlé. A Nestlé é uma empresa, todos sabem que ela faz chocolates, entre outros tantos produtos, mas ela precisa de uma matéria-prima fundamental, que é o leite. Ela precisa de um leite classificado como A. E ela se deparou com um problema que a Nestlé, um país africano em que a Nestlé tem operações, porque nessa região, onde ela precisava ter o leite de boa qualidade, a região não tinha nem saneamento básico. Sem saneamento básico, naturalmente, não vai se conseguir ter um leite tipo A. E eles decidiram, então, identificar quais eram as organizações não governamentais que estavam defendendo a implantação ou a solução do problema de saneamento básico na município. E passaram a investir recursos nessa organização social, ou seja, ao mesmo tempo em que eles resolveram o problema social, eles também fortaleceram a própria cadeia produtiva da Nestlé. Existem vários outros exemplos. A própria nos jovens que vivem em situações de risco nas comunidades carentes aqui do Brasil, a possibilidade de treinar esses jovens, levar esses jovens para os pequenos varejistas, ajudando esses pequenos varejistas a terem controles de estoque mais adequados, para quando o caminhão de refrigerantes passasse, trouxesse a quantidade certa. Enfim, existem dezenas de exemplos muito bem-sucedidos que estão acontecendo no mundo empresarial, nessa intersecção que o professor Michael Porter coloca de uma forma muito feliz, que é das necessidades sociais, as oportunidades de negócio e o uso dos recursos empresariais. E eu me atrevi aqui a desenhar uma pirâmide, eu não sei se todos veem isso na forma de uma pirâmide, em que eu tentei ajudar, né? Mesmo quando estive lá com ele, desigualdade, dificilmente nós poderíamos prescindir de ver essa pirâmide o Estado, mas o Estado não como um Estado grande, um Estado... Aqui veio uma mensagem que a minha conexão ficou fraca, né? Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir, Márcia? Então, a concepção que eu imagino no Brasil é de um Estado coordenador. O Estado vai ter que continuar sendo coordenador. Nós vimos tantos problemas hoje pela manhã e logo depois do almoço também com as agências reguladoras. Nós vimos tantos problemas que foram relatados entre elogios e críticas aos sistemas públicos, do judiciário, das agências, eu falei, as agências reguladoras. Dificilmente num país como o Brasil, com tantas desigualdades, nós vamos poder prescindir de ver os valores compartilhados do Michael Porter sem a presença do Estado, mas não aquele Estado imenso querendo ser capaz de resolver todos os problemas sociais, mas um Estado coordenador. O Estado vai ter que essa triangulação entre as empresas, as organizações não governamentais, porque o Estado também não tem mais condições técnicas de entender todos os problemas, as organizações não governamentais e as universidades têm, e as empresas também não têm como investir em ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento em todas as questões sociais. Então, eu me permiti elaborar essa pirâmide em que o Estado foi colocado na parte superior, não para dar primazia ao Estado, mas para que nós reflitamos que o Estado vai, principalmente num país como o nosso, num país tão injusto, num país tão desigual como o Brasil, nós vamos precisar continuar tendo
a participação do Estado, nem que seja apenas como um Estado que vai coordenar essa intersecção entre as empresas, entre as ONGs, entre as universidades e as necessidades sociais das comunidades. Muito bem estudados no Brasil como conceito de conglomerados, por exemplo. A área da aeronáutica, que a Márcia citou no início, que eu, de alguma forma, tenho envolvimento, tem tido exemplos muito bem-sucedidos de clusters aeronáuticos, seja em São José dos Campos, em outros municípios brasileiros. Na área de satélites, nós podemos ver o norte e nordeste brasileiro, com as bases de lançamento. Enfim, existem vários exemplos bem-sucedidos. Se nós olharmos a situação do Brasil e compararmos com a situação dos Estados Unidos, a gente fica cada vez mais assustados, né? Os médicos hoje pela manhã deram dados impressionantes. Eu não quero entrar na área médica, mas, por exemplo, eu verificando essas duas fontes aí, que estão aí citadas, seja para participação das doações nos Estados Unidos, que é uma fonte que é Giving USA, eles têm 2% do PIB na forma de doações. Isso gerando 10,2% dos empregos privados, porque muito disso é usado para inovação no país. E nós temos 1/10 disso, 1/10 só do nosso PIB, segundo o IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES. E eu coloco esse slide de forma já... Nós tivemos uma lei aprovada em janeiro de 2019 no Brasil, que nos trouxe muita esperança, principalmente nessa triangulação entre as empresas privadas, entre as ONGs, as universidades, os institutos de pesquisa, que foi a Lei dos Fundos Patrimoniais Filantrópicos. Essa lei foi aprovada em janeiro, se não me engano, de 2019, se inspirou na Lei dos Endowment Funds dos Estados Unidos, que foram fundamentais, não só nos Estados Unidos, para construir a pujança da Ivy League, que é aquele conjunto de universidades tão importantes, como foi importante para a reconstrução do telhado da capital de Notre-Dame de Paris, aqui na questão do nosso Museu Nacional, isso foi discutido também de forma mais vigorosa, e, infelizmente, o nosso legislativo, o nosso Congresso, o nosso legislativo não aprovou na forma como é nos Estados Unidos, ou seja, o incentivo fiscal e tributário foi deixado de fora e, infelizmente, nós tivemos a lei aprovada, mas não da forma como seria o ideal, que é como foi aprovada há séculos já nos Estados Unidos e que permite que os doadores também recebam incentivos fiscais para serem mais motivados para fazer essas doações. E assim eu concluo a minha apresentação, agradecendo mais uma vez a todos, não apenas os integrantes dessa mesa e a excelente mediação da Márcia, mas também a todos aqueles que desde o início vêm participando de cada uma das 5 mesas. Meu muito obrigado como pai da Helena, como cofundador da Paz. Meu coração se enche demais de alegria ao ver pessoas dessa envergadura envolvidas numa causa social como a paz. Muito obrigado a todos, eu estou disponível para os debates o tempo que for necessário. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Maurício, pela sua participação. Foi muito interessante, está sendo muito interessante essa mesa, porque nós estamos trazendo várias visões, vários pensamentos, várias informações aqui para quem está nos assistindo. E nós já temos várias perguntas, então eu vou começar a fazer as perguntas pela ordem aqui dos nossos palestrantes, e vou fazer a primeira pergunta, então, para a Silvia Nakashi, que é o seguinte: sem o voluntário, seria possível a existência do terceiro setor? Não. Não. Acho que nem da sociedade, né? Nós que vivemos numa sociedade democrática, eu trouxe, né, eu resgatei a possibilidade do voluntariado
ser uma participação cívica, né? Me põe como cidadão e coautor da construção dessa sociedade que muitas vezes nos deixa desapontados, indignados. Então, o voluntariado é uma ferramenta que está ao alcance de qualquer indivíduo, em qualquer lugar do planeta, né? Que não existe contraindicação, nem limite, né? Porque o que eu vou doar a todos os seres humanos, os 7 bilhões de pessoas desse planeta têm, que é o tempo, talento e habilidade, né? E transcende a questão da vontade, né? Quando ele se conecta, né, com alguma coisa que é muito maior, né? Então, é a minha contribuição, né, na minha causa, no meu projeto, para algo que eu quero muito maior para a sociedade e para o planeta. Então, eu acho que não é nem só o terceiro setor, é a nossa sociedade de livre, né, de possibilidade de atuação como indivíduo e cidadão, né? E eu sou muito grata, eu que já vivi um momento em que eu ia fazer trabalho voluntário disfarçada, que a gente saía do Colégio São Luís e cada um tinha que sair por um caminho para ir numa creche na Rua da Consolação, que era muito próxima. A gente viveu uma sociedade democrática e que eu tenho a livre possibilidade de escolher a causa e construir ela melhor para mim, para os meus filhos, para os vossos, né, para as gerações futuras. Eu sou extremamente grata e é assim que a gente vai construir esse planeta melhor. É com cada um de nós fazendo a nossa parte. Com certeza. Cada um assumindo a sua responsabilidade por um mundo melhor, né? Com certeza. Tami, pergunta para você. Faz todo sentido ter comunicação e marketing e captação de recursos na mesma área? Uma coisa depende da outra, mas como vocês gerem esses dois aspectos de modo alinhado? Então, de novo, foi uma decisão estratégica da organização e foi uma decisão, do meu ponto de vista, bastante sensata, porque eu já vi outras organizações que tratam esses assuntos de forma muito diferente. Então, o que acaba acontecendo quando é tomada essa decisão é que você não tem alinhamento nenhum na captação. A gente só consegue fazer a comunicação voltada para o que a gente precisa porque a gente trabalha muito as questões institucionais do hospital. Porque não adianta eu só pedir o dinheiro, porque as pessoas acham, você vai fazer comunicação na captação, só vai ficar pedindo dinheiro. Por mais que a gente quisesse só pedir dinheiro, se a gente não falar do que a gente está realizando e o que a gente está entregando para a sociedade, a gente não vai conseguir o dinheiro. Uma coisa não vai sobreviver. Então, a gente precisa muito ter um viés do que significa 2/3 da existência da organização, né, que é o recurso que vem da sociedade, é isso. Então, ele precisa ter um viés e uma lembrança o tempo todo de se falar da causa e se falar que se precisa de recurso o tempo todo, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu vou fazer uma campanha de arrecadação. Não tem campanha de arrecadação. A sua assinatura é pedido de arrecadação. Então, todo momento que você tem oportunidade de falar da sua organização, você precisa falar que ela também precisa de recursos para sobreviver. E é aquilo que a gente faz, não tem problema nenhum de alinhamento, porque a gente precisa entregar para a sociedade alguma coisa, senão chega uma hora que fica vazio e você não vai conseguir buscar mais os recursos. Então, como esse modelo funcionou muito bem aqui no GRAAC, e a gente consegue hoje atingir índices assim, de arrecadação bastante satisfatórios para manter a organização funcionando, foi o modelo que a gente optou. Mas a gente também ainda vê em muitas organizações esse distanciamento das áreas. E aí você acaba tendo uma comunicação diferente para os públicos, o que fica confuso na cabeça das pessoas, porque a gente que já não tem recurso para nada, ter que fazer 2 comunicações diferentes para um público específico é muito difícil, né? Então, a gente tem que saber usar as oportunidades que a gente tem para poder ser o mais assertivo possível, principalmente quando a gente fala de comunicação, porque a gente não tem muitos recursos para poder investir nessa área.
E tem que ser essa comunicação verdadeira, transparente, que passa a seriedade da instituição, né? E é só pelo que a instituição faz, pelo que ela entrega e pelo que ela realiza, que a gente consegue ter o sucesso que a gente tem. Uhum. Maurício, uma pergunta para você. Você acha que as empresas brasileiras têm noção da importância da sua participação como parceiros do Estado e do terceiro setor? Durante a pandemia, nós vimos que sim, né? Nós vimos a pandemia é um momento realmente difícil, né? Porque começa a aparecer estatísticas de mortalidade em que se liga a televisão, em que se ouve um jornal, um noticiário, mas eu acho que tem. Eu queria reforçar esse argumento de que sim, se nós pensarmos, por exemplo, vamos imaginar que o conceito da integralidade no tratamento fosse realmente atingido, que é a bandeira desse fórum, não é? Vamos imaginar quantas empresas, a miríade de empresas que vão estar envolvidas com a vida de uma criança em tratamento. Desde a hora que essa criança acorda, quando ela vai dormir, então tem todo o vestuário para ela dormir, quando ela acorda, o café da manhã. Vamos pensando nisso em várias empresas que produzem os produtos que essa criança precisa. Coca-Cola, grandes multinacionais, e que estão dando demonstração de que querem ajudar e estão ajudando muito. Estou incluindo ações de física, mas com valores compartilhados, a relação das empresas, exatamente para que a de valores das empresas, na cadeia produtiva das empresas, estejam essas soluções que o terceiro setor também precisa. Então, a criança vai dormir, ela levanta, ela vai tomar café da manhã, exatamente no dia, precisa de transporte para ir para a escola, no transporte do hospital vai ter uma série de necessidades que ela vai ter também que realizar. Enfim, eu até fiz uma listinha aqui, volta para casa, vai ao hospital, toma remédios, ela vai brincar. O doutor Vicente Ottoni falou muito bem hoje pela manhã. Elas não ficam mais totalmente privadas, ele até citou que ficavam numa bolha, né? Então, quantas empresas, olha a quantidade, Márcia, de empresas, Tami, Silvia, que podem participar desse esforço, se conseguirem ver que ajudando as instituições, seja as organizações não governamentais, os hospitais, todo esse sistema, elas vão estar participando, elas não vão precisar, e elas vão fortalecer a sua própria cadeia de valores, nem que seja na sua possibilidade de comunicar depois. Existem autores também, que nós já estudamos bastante no nosso planejamentos da paz, que defendem que, por exemplo, se ela tem o reconhecimento de uma organização não governamental, de um hospital, da comunidade de prática de uma área médica importante, como a oncologia pediátrica, ela já se sente muito mais valorizada, os funcionários se sentem muito mais todos ganham, e a própria empresa acaba ganhando perante os seus clientes. Então, isso fortalece a própria cadeia de valores. Claro, nós temos que, talvez, seja um questionamento se nós já estamos atingindo um grau desejável com a questão dos valores compartilhados. Não, nós vamos ter que insistir muito. Eu tenho insistido, os que me conhecem sabem, muito antes de ir visitar, entender isso, eu já venho buscando, tentando. Eu acho que o Brasil hoje está vivendo uma polarização que está sendo ruim para todo mundo. E no meio dessa polarização entre conservadores, para não dizer populistas, muitas vezes,
ou cistas mais liberais, nós estamos no meio, as outras ficam, às vezes, até sem saber se é melhor ajudar ou não ajudar, se é melhor defender um Estado grandão, inchadão, que vai achar que pode cumprir as necessidades de todo mundo, ou se é melhor olhar para as empresas, que aí do liberalismo, será mais difíceis, não só em relação à pandemia, mas essa polarização foi citado também por painelistas que me antecederam, vários movimentos, Black Lives Matter, as causas de pessoas discriminadas. Nós estamos no meio de infelizmente, uma polarização que não está ajudando ninguém. Eu acredito que se nós olharmos com menos preconceito, com menos viés ideológico para as empresas, para as necessidades das empresas, para a capacidade que as empresas têm de ajudar, para a abertura que elas têm para participar, desde que, como a Tami falou, seja prestado conta dos resultados, eu sou bem otimista com uma série de possibilidades que nós ainda podemos realizar, sim. Eu acho que sim. Bom, vamos manter o humor otimista. Silvia, qual que é a importância da capacitação dos voluntários? É fundamental, né? O sucesso de um programa depende de uma liderança, e aí a figura do gestor do programa de voluntariado é muito importante, e ele tem que estar muito bem preparado, ter uma identidade com a causa, estar muito bem preparado sobre a organização como um todo, compreender a missão, os valores daquela organização, como ela funciona, de onde vêm, inclusive, os recursos, né? E muito bem preparado para atuar na atividade que ele vai realizar. E acho que o treinamento é fundamental. Treinar e formar voluntários é fundamental. Ok. Tami, o GRAAC tem alguma estratégia para fidelização dos patrocinadores, doadores, apoiadores? Sim, a gente procura trabalhar muito, principalmente com empresa, a questão da visibilidade do nome. Então, a gente usa os meios que a gente tem, né, que são possíveis, que é nosso site, nossos relatórios impressos, relatórios de atividades, informativos, as nossas publicações e o nosso próprio hospital para a gente poder perpetuar essa doação que as pessoas fazem. Então, a gente oferece a possibilidade, porque a pessoa quer estar presente dentro do lugar, ela quer o nome da empresa, ela quer. Pessoa física é muito menos essa necessidade. Mas a pessoa jurídica, ela vê essa necessidade porque ela precisa mostrar para a sociedade aquilo que ela está fazendo, né? Então, ela precisa dessa autorização da gente permitir que ela possa usar o nosso nome para dizer para as pessoas com que ela se relaciona que ela está fazendo uma ação. E isso é uma coisa que a gente também tem aprendido a se desprender bastante e que eu tenho contado muito para as pessoas que a gente conversa, os grupos que a gente participa, porque isso estimula a doação, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma empresa que, às vezes, a única ajuda e o único apoio que ela pode me dar é colocar no site da empresa dela o meu banner pedindo para as pessoas virem doar no meu site, isso já é uma grande ajuda. E tem gente que acha que, às vezes, precisa ter uma doação muito significativa para se ter o nome aliado ou o nome junto, e a gente aprendeu com o tempo que essas pessoas podem ser nossas aliadas e ajudar a gente a captar mais recursos, às vezes com pequenas ações, e dentro das possibilidades que elas têm. Ótimo. Maurício, mais ou menos dentro dessa linha que a Tami estava falando, uma grande empresa multinacional utiliza sua atuação de apoio ao terceiro setor como empresa sustentável, para atrair novos negócios como um diferencial.
como pequenas empresas com orçamentos bem limitados também podem aderir a esse modelo de atuação? Márcia, desculpa, eu perdi o início da pergunta. Eu peguei só essa parte como as pequenas empresas, mas houve uma oscilação aqui no meu sinal. Dá para você repetir só o começo da pergunta, por favor? Sim, sim. Quem está perguntando fala o seguinte: uma grande empresa multinacional utiliza sua atuação de apoio ao terceiro setor como empresa sustentável, que é algo que atrai novos negócios, como diferencial. A empresa tem esse diferencial, eu apoio o terceiro setor. Então, como que as pequenas empresas, com orçamento bem limitado, podem atuar nesse modelo? É claro que para as empresas menores, com os orçamentos mais apertados e principalmente situação como essa, de pandemia e crise econômica que se avizinha, pelo menos os especialistas estão anunciando, está com o seu orçamento muito apertado, fica difícil. Mas assim mesmo eu gostaria de convidar aqueles empresários menores que fizessem um exercício procurando desenhar uma linha horizontal, imaginando a sua atividade, mesmo que seja prestação de serviços, desde a matéria-prima básica até o momento em que esse produto ou esse serviço chega ao seu cliente. Se cada empresário pequeno olhar para essa linha horizontal e pensar em todos os detalhes que estão ali, encontrar uma possibilidade de não ajudar uma organização não governamental, desde que ele faça esse trabalho que é difícil, vamos dizer, é detalhado, é um mapeamento que cada empresa tem que fazer daquilo que o Michael Porter chama de cadeia de valores. Como que eu gero valor? O valor ele vai sendo agregado ao processo de produção. E existem várias etapas que pode ser que a empresa, mesmo aquela que está com orçamento apertado, encontre ali naquela cadeia produtiva alguma solução ganha-ganha. Até achei incrível o doutor Sérgio Petrilli usando esse termo, que é isso, ganha-ganha. Por quê? Porque aí ele vai ganhar, porque ele vai ajudar de alguma forma uma causa social que pode estar precisando, é produtiva, quer dizer, não é por aí que ele vai sair da situação de um orçamento apertado, né? Tem vários exemplos. Vamos pegar aí um exemplo, faz distribuição de produtos, tem problema de logística. Essa empresa pode encontrar soluções para a sua logística ajudando uma organização não governamental que atua na área de logística. Pode. Existem várias possibilidades, a gente sabe que existem. Talvez esse exemplo é que a Coca-Cola é uma empresa grande, uma multinacional. Entrar em detalhes de algum setor, porque vai ficar cansativo para a maioria. Mas hoje o setor varejista está se reinventando, não é? Por exemplo, WhatsApp, essas tecnologias digitais, ele consegue fazer uma ligação quase direta entre a sua prateleira do seu varejo e o fornecedor. E será que não existem pessoas em diversas organizações não governamentais, sejam as que estão envolvidas com a área de educação, ou aquelas que estão envolvidas com a área de saúde, ou as que estão envolvidas com outros setores também sociais que precisam de apoio? Será que não dá para se pensar numa solução ganha-ganha? Será que um jovem como o Gabriel, por exemplo, não pode ajudar uma empresa de varejo que está encontrando novas soluções com essas funcionalidades que a internet das coisas, essa tecnologia 5G está oferecendo? Tem que pensar, mas eu acredito que com amor ao próximo, Miguel, e principalmente com esse clima que está se avizinhando, eu acho que todo mundo consegue sim
parafraseando aqui o Dr. Vicente, o Dr. Sérgio Petri. É uma solução ganha-ganha que é possível, sim, mesmo com as empresas menores e de orçamento apertado. Agora, tem que quebrar um pouquinho a cabeça, tem que conhecer também as ONGs, tem que conhecer as empresas têm que conhecer as ONGs, principalmente se pensar nas possibilidades de conglomerados que se formam nos municípios. Não adianta ficar querendo resolver os problemas de uma comunidade, e outras adianta. Mas em muitas situações que as empresas menores estão envolvidas, os problemas têm que estar muitas vezes ali mesmo. Será que a APAE daquela cidade, será que a ONG que atua ali, o pequeno hospital, mesmo que seja uma Santa Casa, que necessidades as voluntárias daquela Santa Casa têm? Existem sim. Eu acredito que existem mesmo para as empresas menores, com orçamentos apertados. Se os dois lados abrirem as suas visões, há muita colaboração. Sim, acho que sim. E eu só fazer um comentário. E muitas vezes começa pelos programas de voluntariado corporativo, as empresas pequenas, às vezes elas iniciam o seu investimento depois de uma prática de voluntariado corporativo, quer dizer, os seus colaboradores fazem uma atividade, ou eles já são, dependendo, já participam de alguma forma em alguma causa, alguma organização, eles mesmos, às vezes, indicam essas organizações para a empresa, e quando há espaço, né, de forma genuína, verdadeira, para receber o voluntário, óbvio que a empresa se sente muito mais segura, né? Tem gente lá dentro vendo o que está sendo realizado, o que está acontecendo, né? Para fazer depois um investimento, né? Então, muitas vezes, a porta de entrada do investimento, quando são empresas menores, também pode ser nas grandes empresas, mas nas menores, muitas vezes é um voluntariado empresarial que é essa porta de entrada para o investimento, para se construir uma parceria, né, de pensar, como disse a Tami, né, uma parceria, né, para uma doação, né, um investimento mesmo. Silvia, você nessa... Me permita só... Não, Márcia, só muito bem lembrado, Silvia, você está lembrando um ponto, por exemplo, que é o que se chama de pro bono, né? Mesmo um varejista pequenininho, de uma cidade pequena do interior, que ele libera o funcionário por um período do dia para ajudar uma ONG, fazendo o que se chama de pro bono, imagina que isso pode ajudar a fortalecer a imagem daquela empresa no município. Bem lembrado, Silvio. É o ganha-ganha. É o ganha-ganha do doutor Petrilli hoje de manhã. O que eu ia pedir para você comentar, Silvia, do outro lado, o trabalhador que já presta algum serviço voluntário em alguma entidade, quando ele se candidata a uma vaga de emprego numa empresa, e tem dois candidatos igualmente qualificados, o fato dele ser voluntário é um ganho para ele nessa disputa ali no mercado de trabalho? O fato dele ser voluntário, ele desenvolve algumas habilidades que pode ser um diferencial no ambiente de trabalho? Pode ser, né? A gente sabe que hoje o voluntariado ele está no currículo das pessoas, né? E o jovem pode declarar essas suas horas, inclusive hoje nos seus currículos, né? O MEC tem um reconhecimento dessas práticas voluntárias e mundialmente isso é reconhecido, né? É uma prática, se ela é genuína, obviamente verdadeira, ela deve estar lá no seu... Eu vejo cada vez mais nos LinkedIns, nos currículos, as pessoas
quando se apresentam, elas contam das suas práticas profissionais e também das suas práticas voluntárias, né? Se desenvolve talentos e habilidades, desenvolve. Existem outras formas de desenvolver, mas o voluntariado é um ganha-ganha, porque além de eu desenvolver talentos, eu estou contribuindo para uma causa, né? Eu trabalho em equipe, a criatividade, a liderança, é fazer muito com poucos recursos, né? Porque nós somos muito bons nisso, é a resiliência, é o exercício da empatia, é olhar, né, sobre uma nova perspectiva, né? E eu vejo meus filhos, né, que estão aí nessa faixa etária dos 30 até 35, né? Eu tenho 3, todos eles nas suas vidas, ou pelo voluntariado corporativo nas empresas onde eles trabalham, ou por decisões pessoais, têm o voluntariado na vida deles como um valor mesmo que eles encontram até para se desenvolverem como pessoas, né? Nem que seja o convívio com uma realidade distante do seu dia a dia, né? Então, pode ser importante aí para alguns talentos e habilidades serem colocados em prática e, com certeza, hoje em dia constam nos seus currículos e nas suas apresentações. Tânia, certamente as ferramentas digitais são fundamentais no seu trabalho aí de captação de recursos para o GRAAC. De que forma que as pequenas organizações, pequenas entidades, também podem se beneficiar das ferramentas digitais? Hoje, eu diria que é o meio mais fácil para você começar a buscar recursos na sociedade, porque ele é um meio que você consegue ter um alcance muito grande, né? Se você fizer começar um trabalho, é um trabalho que ele não tem um investimento alto, né? Do ponto de vista de produção, de material, de correio, de banco e tudo mais, e você consegue implementar muito fácil ferramentas no seu site para começar a receber doação, né? Então, o que a gente recomenda sempre para as organizações é buscar essas facilidades. A gente sempre também acredita que o ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes a pessoa quer fazer uma ferramenta própria, quer criar um negócio certinho, e aí nunca sai de novo, não sai do lugar. Então, vai fazendo com o que tem, com o que pode. Como a gente está falando também bastante sobre a questão voluntária, às vezes a pessoa não tem recursos para conseguir buscar uma pessoa para trabalhar as redes sociais, por exemplo, mas ela pode buscar um voluntário que possa dedicar algumas horas da sua semana, do seu dia, para movimentar aquela rede social da organização, e já é o começo, né? Então, organicamente, a sua organização, sem grandes investimentos, ela começa a criar sua reputação, a se posicionar nas redes sociais, a ter seguidores e tudo mais, e ela consegue fazer isso com baixíssimo investimento. Só que sempre lembrando, é importante falar o trabalho que realiza? Mas sempre no final tem que lembrar que a pessoa pode ser direcionada para o site e lá tem que ter um meio dela fazer uma doação. Então, hoje, as ferramentas que existem no mercado são infinitas. A gente tem muitos softwares que nasceram de startups, que fazem parcerias, tem as ferramentas mais parrudas, que é PagSeguro, PayPal, que você coloca em poucas horas, você disponibiliza uma ferramenta dessa no seu site. Então, tem muitos meios de não esquecer de colocar sempre essa opção dentro e buscar alternativas online. Vai ser o futuro isso. Então, as pessoas, a gente está se estruturando nisso para melhorar, a gente já tem, obviamente, consolidado, mas a gente está querendo melhorar nesse sentido. Mas quem está começando agora tem que começar rápido, porque senão vai ficar para trás, porque o modelo mais cartesiano vai acabar. Então, assim, mandar o boleto para a casa da pessoa, né? Essas coisas tem uma tendência ao fim. Então, precisa se modernizar e já começar a buscar essas pessoas que estão mais aptas aos meios digitais para fazer a doação. Nesse sentido, o Pix
essa forma nova de transferência, vai facilitar as doações, você acredita? Então, o Pix a gente está bem calejado aqui com tudo de doação, né? Então, o Pix é uma transação que ela veio para tirar o custo entre pessoa física, né? Então, por exemplo, não existe taxa mais de DOC, TED, essas coisas que a gente pagava quando a gente fazia uma transferência para um outro banco. Com o Pix, isso acabou. Se eu vou poder transferir um dinheiro para você direto, independentemente de você ter cadastrado o Pix ou não. Só eu preciso estar cadastrado ao Pix para eu me beneficiar. Então, se, por exemplo, eu falar, Márcia, eu vou passar, sei lá, R$ 50 para você, você fala, mas eu não tenho Pix, você não precisa ter o Pix. Eu passo pelo meu Pix e você vai receber na sua conta. E eu não vou pagar nada, certo? Isso é uma coisa interessante. Porque muitas pessoas ficaram falando, mas a pessoa precisa ter Pix, precisa ter chave. Não, não precisa ter chave, não precisa ter nada. Com a agência em conta da pessoa, você transfere sem custo. Agora, quando a gente começa a falar de CNPJ, de empresa, seja empresa, organização, ou seja, esse serviço já começa a ter um custo. Então, cada organização que tem sua conta no banco, ela vai ter que conversar com o banco como é que vai ser essa conta. Então, do mesmo jeito que quando eu emito um boleto para um doador meu, o meu doador não paga nada por esse boleto, eu pago por esse boleto, o Pix vai ter uma taxa que eu vou ter que pagar para receber via Pix. Isso vai partir de uma negociação da organização. O que facilita foi muito voltado. Eu estava vendo uma entrevista com o presidente do Banco Central, que ele esclareceu muito sobre isso. A ideia foi facilitar a transação do dinheiro e um dos principais objetivos é também tirar a moeda de circulação, né? Para a gente diminuir o número de desbancarizados no país. Hoje, eles estavam falando em perto de 43 milhões de desbancarizados. Então, a ideia é, com essa transação ser mais rápida, a pessoa possa guardar o dinheiro dela com mais segurança e não ficar com o dinheiro retido. Isso que era uma das coisas que eles estavam falando. Então, para nós, instituição, é mais um meio de pagamento, né? Alguns doadores nossos já ligaram e falaram, mas vocês têm a chave? Você já tem a chave? Não precisa da chave da minha organização para você fazer a doação. Eu vou passar minha conta e você transfere para mim pela minha conta. Porque a chave vai depender de quanto o banco me cobrar para receber por aquela chave. Porque, né, hoje, uma transação via depósito na conta corrente nossa, a gente não paga nada. Agora, se eu começar a ter que pagar por transação, por chave, aí a gente vai ter que começar a fazer conta se vale a pena ou não. Ok. Então, não é uma coisa que foi assim, virou uma coisa muito inovadora, diferente para as organizações do terceiro setor. É mais uma forma prática de pagamento, né? A pessoa não vai ter que digitar aquele monte de coisa, ela digita só um e-mail ou um número lá, e é mais fácil. Só que se isso tiver um custo que seja relativamente alto, a gente está questionando se vale a pena ou não. Apesar que o nosso banco é muito parceiro, a gente está avaliando se vai ter cobrança ou não de taxa em cima do Pix para a gente. Ótimo esclarecimento, Tami. Maurício, você vê indícios de o Estado brasileiro passar a se ver como articulador das ações sociais que envolvem empresas, ONGs e universidades? Eu vejo indícios. De o Estado brasileiro como articulador. Talvez não tão claros hoje, mas é inevitável que o Estado passe a ser, facilitando o trabalho das empresas, das ONGs, das universidades. Se o Estado não conseguir ser coordenador, que ele pelo menos não atrapalhe, como ele tem atrapalhado atualmente. Isso é inevitável. É da mesma forma como a Tami fala, não adianta querer fugir do mercado digital, não adianta o Estado querer achar que vai continuar sendo o grande Estado provedor que foi dos anos 60, 70, 80, realizando todas as necessidades sociais, porque não vai conseguir. Então, que ele trate de começar a se reorganizar para ser o coordenador, que facilite essa transação. Os autores dessa área insistem. O Estado, claro, vai
continuar tendo o papel de manter a estabilidade, macroeconômico, aquela ladainha toda, vai continuar. Mas ele tem que ser um facilitador para que as empresas interajam com as organizações não governamentais, com os hospitais, com as universidades, com os institutos de pesquisa, de uma forma produtiva. Ideologias à parte, visões de mundo à parte, mas é realmente ficar difícil para todo mundo, né? Já está bastante difícil para nós aqui no Brasil, principalmente para pessoas que estão em situações difíceis, situação de tratamento de câncer. Então, eu acho que sim. Imagine, por exemplo, também, assim, voltando às pequenas, num sistema, num ecossistema virtuoso, né? O quanto que um pequeno varejista se beneficia também de mandar o seu funcionário fazer 1 hora por semana de pro bono numa organização não governamental séria e transparente. Ele vai entrar essa empresa vai entrar no sistema, vai descobrir um mundo de pesquisa, de inovação, de trabalho sério em prol daqueles que mais precisam, que pode ajudá-la muito também, né? São as tais externalidades, né? As externalidades, os efeitos adversos que existem muitas vezes na atividade produtiva e que podem ajudar. Existem, da mesma forma que existem as externalidades negativas, existem as externalidades positivas. A externalidade negativa é o dejeto que a empresa de tecelagem riacho, que polui o riacho. A externalidade positiva é a universidade que se instala no seu bairro, com uma série de vantagens para todo aquele microambiente de negócios, de atividades produtivas. Então, acho que se o Estado brasileiro não estiver vendo isso e não estiver procurando se organizar, pelo menos minimamente, porque a gente não vê coisas muito evidentes nesse sentido, não, né? A gente, pelo contrário, está uma situação um pouco preocupante, mas vamos continuar otimistas. Ok. Pessoal, olha, já chegou o nosso prazo aqui, terminamos o horário aqui da nossa mesa. Quero agradecer imensamente a vocês três por tantos esclarecimentos, tantas ideias, tantos conceitos que foram trazidos aqui, e nós estamos encerrando com chave de ouro esse nosso fórum. Também vou mostrar a minha aqui, ó. E agradeço muito a vocês, convido todos a permanecerem aqui, que agora nós vamos ter o encerramento do fórum com a nossa querida Tatiana, cofundadora aqui da Paz e coordenadora do Grupo Saudar, que foi quem organizou esse fórum, que nos trouxe muito prazer, foi uma honra contar com a participação de vocês todos aqui. Obrigada, gente, obrigada. Obrigada, Márcia, obrigada a todos também. Obrigado, Márcia, obrigado também, obrigado, Silvia.